Olá pessoal, eu sou o professor João Paulo da Escola Sérgio Freire José de Almeida e hoje nós teremos aqui algumas dicas em relação à prova do ENSED, no que diz respeito à disciplina de matemática. Vocês têm aí embaixo o TD e vocês podem baixar a qualquer instante para acompanhar a nossa resolução. Vamos à nossa primeira questão. A cidade de Guarulhos, São Paulo, tem o 8º PIB municipal do Brasil, além do maior aeroporto da América do Sul. Em proporção, possui a economia que mais cresce em indústrias, conforme mostra o gráfico. Analisando os dados percentuais do gráfico, qual a diferença entre o maior e o menor centro em crescimento no polo das indústrias? Pessoal, é muito interessante questões de gráfico, que vocês vejam bem a leitura do gráfico. Quase todos os gráficos, a maioria deles são colocados em um eixo desse aqui, que é um plano cartesiano. Então é muito interessante que vocês vejam o que está sendo falado na horizontal, o que está sendo falado na vertical. Então aqui nós temos os locais, né? Guarulhos, o PIB do Brasil, o PIB de São Paulo, e aqui nós temos a porcentagem. Essa questão vamos trabalhar duas competências. Uma, a análise de gráfico, certo? E a outra, em relação aos números inteiros, né? Inteiros, os números em forma geral. Então nós temos aqui, por exemplo, a dificuldade dessa questão que eu vejo é unicamente na palavra diferença. Pessoal, viu falar em diferença, quer dizer subtração. Ou mais além, quociente, razão, quer dizer divisão. Produto, quer dizer multiplicação. E a adição, logicamente, é a soma. Então, o comando da questão diz, analisando os dados percentuais do gráfico, qual a diferença entre o maior e o menor centro em crescimento no polo das indústrias? Pessoal, está muito lógico. Basta que você analise aí a maior coluna. A maior coluna quem está aí? Guarulhos. Com quantos por cento? 60,52. Vamos colocar aqui 60,52%. Não vai precisar colocar. E a menor? A nossa menor aí, se você analisar, é a São Paulo, capital. Com quanto? 3,57. Então, 3,57. Essa questão que é a diferença. Ou seja, que é a subtração desses dois valores. Então, vamos lá. Veja que 2 para tirar 7. Não vai dar certo, né? Vamos tomar aqui emprestado. Aqui que uma vez era 5, vai ficar o quê? 4. Quando você toma emprestado, pessoal, é como se fosse uma dezena. Então aqui, né, 2, somando com a dezena vai ficar o quê então? 12. Agora dá certo. 12 menos 7 dá o quê? 5. Esqueça que aqui era 5. Agora é quanto? 4. 4 para tirar 5. Não vai ser possível. Vamos tomar emprestado. Ixi, mas quem está ao lado é o 0. Como é que vai emprestar? Então vamos tomar do outro. Esquece o 6, tomando um emprestado, fica o quê? 5. E aqui somando uma dezena, 10 mais 0 vai ficar o quê? 10. Agora sim, o 4 tem condição de tomar emprestado aqui do vizinho, que é 10. Que agora, tirando 1, vai ficar 9. E o nosso 4 vai ficar o quê? 14. Agora tem condição de haver a subtração. 14 menos 5 acaba dando o quê? 9. Lembre-se, não é mais 0, não é mais 10, agora é quanto? 9. 9 menos 3 dá 6. Lembre-se também, aqui não é mais 6, agora é quanto? 5. Só que o 5 não tem ninguém para subtrair, portanto, fica a vírgula também, muito importante, na subtração e na soma, a vírgula cai no mesmo canto. Então, portanto, ó, a resposta fica 56,95%, ou seja, a nossa item certo é a alternativa C, ok? De certeza que vocês irão passar. Vamos à nossa segunda questão. A nossa segunda questão é em relação à função do primeiro grau. Gente, a função, quando se fala em gráfico, a principal característica da função é que o gráfico dela é traçado por uma reta, certo? Conforme vocês estão vendo.
toda função do primeiro grau, ela é do tipo assim, ó, ax mais b. Y igual a x mais b. Se não vier o y, pode vir também assim, ó, f de x igual a x mais b. Y e f de x, nessa situação, eles são iguais. Os elementos, esse A é chamado de coeficiente angular. É fácil identificá-lo, ele está junto ao x, certo? E esse outro elemento é chamado de coeficiente linear, o elemento B. Fácil também de decorar ele, de aprender, porque ele não conduz nenhuma letra, tá certo? A função ela pode ser crescente ou decrescente. Existe uma posição relacionada a isso. Quando a gente chama uma função de crescente, quando o nosso A ele é positivo. E veja a situação da reta, ó. Ela é crescente. Quando o nosso A for um número negativo, essa função ela é decrescente. Veja a posição da reta, certo? Então a gente já pode aqui, com essa pequena informação, já eliminar alguns itens. E vou acrescentar ainda mais um outro. Este elemento que toca a reta de y, a reta que está em pé, a reta que está na posição vertical, é o nosso coeficiente linear, ou seja, é o elemento de B. Então já tem uma garantia aqui quem é o meu segundo elemento. O meu segundo elemento vai ser quem? 4. Essas duas informações, pessoal, já nos faz eliminar alguns itens. De maneira nenhuma você vai marcar o item E. Olha o teu coeficiente linear, menos 2. Quem é lá? 4. Tchau para E. Também vamos dar adeus ao item D. Menos 6x mais 2. O nosso coeficiente linear a gente já descobriu faz tempo. É 4. Nossa C, também podemos dar adeus a ela, que é 2x menos 4. Veja que o 4 está na parte de cima, ou seja, ele é o que? Positivo. Então a C também não é. Ou é a A, ou é a B. Mas isso daí, com o posicionamento da reta, também já diz tudo. Olha o posicionamento da reta. De certo, o nosso A, ele vai ser o quê? Um número positivo. De toda maneira, esse A aqui, nossa resposta a gente já sabe, vai ser o item B. 2x mais 4. Mas é claro, digamos que venha um pouco mais complicado. Como é que a gente vai comprovar isso daí? O B, vocês já viram. Como é que a gente pode identificá-lo? Ele toca o eixo de Y, né? A reta passa justamente nele, na reta de Y. Mas o A a gente pode identificar pela seguinte formulazinha aqui, ó. Esses dois elementos representam um ponto. Vamos chamar esse aqui de ponto A. O ponto A, ele é 0 e 4. 0 e 4, veja que ele está o quê? Em cima do eixo de Y. Então ele tem um valor de Y. E o valor de X dele vai ser quem? 0. Veja que o menos 2 está em quê? Na reta de X. Então ele tem um valor para X, menos 2. E quem é o Y dele? Não aparece, ou seja, é 0. Então nós podemos encontrar o A, só para comprovar aqui, pela seguinte forma. Lembrando, um par ordenado é formado por dois elementos. O primeiro elemento para X e o outro para Y. O primeiro elemento para X e o outro para Y. Esse eu vou chamar de ponto A, esse eu vou chamar de ponto B. Mas não tem nenhum problema se você mudar. Se quiser chamar lá de B e esse de A, sem nenhum problema. Seguindo a regra, y de B, olha para o ponto B, quem é o y? O segundo elemento, quem é? 0. Menos, que é da fórmula. Y de A, olhe para A, quem é o y? O segundo elemento, ou seja, 4. Dividido por x do ponto B, olha o ponto B, quem é o x? Menos 2. Menos, que é da fórmula. X do ponto A, olhe para o ponto A, o X, o primeiro elemento, quem é? 0. Lá em cima, gente, 0 com menos 4 vai dar o quê? Menos 4. Embaixo, menos 2 com menos 0 dá menos 2. Só concluindo aqui, porque ficou um pouco apertado. Divisão, menos com menos, mais.
4 dividido para 2 dá 2. Então, só para comprovar aqui de fato, que a gente já sabíamos, nosso A vai valer 2. Portanto, a nossa função, que a gente já sabe, conclui-se que o A, quanto que deu? 2. Então, 2x. E o nosso B não teve necessidade alguma de apresentar cálculo, porque bastava que você olhasse a reta e ver aonde tocava no eixo de Y. Que toca justamente em quem? No 4. 4 positivo. Então, Y, nosso B vai ser 4. Portanto, a função correta é o item B, Y igual a 2x mais 4. Eu espero ter ajudado a vocês. Nós teremos novamente outros encontros e torço para que vocês consigam o objetivo. Um forte abraço.